Alex Poatan, antes de entrar no UFC, ele foi duplo campeão do maior evento de kickboxing do Glory. Aos 34 anos de idade, decidiu, então, entrar pro UFC, né? Já tendo começado sua carreira no MMA, mas entrando no maior evento do mundo, tudo ainda era uma incógnita, né? O cara, apesar de ser duplo campeão num esporte, não significa que ele iria converter isso em resultado dentro do MMA. Porque, afinal de contas, o MMA é um esporte muito ingrato. Mas o resto é história, né? A gente sabe que o Poatan chegou, dominou simplesmente a categoria, foi campeão do peso médio, foi campeão do meio pesado e agora está caminhando para ser campeão do peso pesado, né? Nessa próxima luta com o Cyril Gane. Na época, quando ele entrou, aos 34 anos, tinha gente que já conhecia ele do Glory e sabia do potencial dele. Outros já eram descrentes em relação à capacidade dele para derrubar o então campeão Israel Adesanya. Mas uma coisa é fato: ninguém imaginava que iria acontecer o que aconteceu, né? Poatan quebrou todas as expectativas positivas e negativas, se tornando um dos maiores de todos os tempos. E foi com essa expectativa que os atletas de jiu-jitsu acompanharam a entrada de dois gigantes do esporte no MMA, né? Que um deles é o Rodolfo Vieira e o outro o Marcos Buchecha. Rodolfo estreou um pouco mais cedo e rodou o Marcos Buchecha um pouco mais tarde, mas, enfim, ambos tiveram seus nomes já consagrados dentro de jiu-jitsu. Buchecha conquistou 13 títulos mundiais pela IBJJF, que foi um feito que entrou para a história. E Rodolfo Vieira, 5 títulos mundiais pela IBJJF, fora que ambos já foram campeões também do ADCC. Assim, quando aconteceu essa migração, rolou uma expectativa assim de que eles iam destruir quem enfrentasse eles, né? Porque os caras não são quaisquer assim lutadores, né? São lutadores que marcaram o esporte como um todo, né? Rodolfo ficou conhecido como caçador de faixa preta, né? E o Bochecha, pelo amor de Deus, o cara são 13 títulos mundiais, né? É coisa pra caramba, né? É um monstro de verdade. E falando assim, de cada um, né? Ambos, primeiramente, vamos falar disso, né? O vídeo, por que que eu tô fazendo esse vídeo? Ambos vão lutar nesse final de semana no UFC Vegas 116, né? O Bochecha vai lutar no peso pesado e o Rodolfo Vieira vai lutar no peso médio. O Bochecha vai lutar contra o Ryan Spann, que é um cara que já tem experiência, né, no UFC. Ele tá 23-11, né? E é um cara que primeiro, tem um poder de nocaute tremendo, né? Já derrubou caras aí como Dominic Reyes, o Rogério Minotouro, né? E aí, se você parar pra pensar, pô, o cara então, o negócio é o Bochecha pegar, levar ele pro chão e finalizar. Só que o cara também tem 17 finalizações, vitórias por finalização no MMA profissional. E quando a gente para pra pensar um pouco aí nos resultados do Bochecha, falando de UFC aqui, vou falar de UFC, não mais da carreira do MMA profissional. O Bochecha acumulou uma derrota e um empate. E quando a gente fala da derrota, que ele lutou com o Martin Buday, um eslovaco ali que não teve nem seu contrato renovado, de 11 tentativas, o Bochecha conseguiu converter em queda só uma, né? Então, um momento tenso aí pro campeão, que vai enfrentar aí um lutador mais experiente, tá com uma carreira, é o nome dele afinal de contas, né? Tá com uma carreira dentro do UFC um pouco delicada, porque teve duas lutas e nenhuma vitória até o momento. Então ele precisa dessa vitória. E agora falando assim do Rodolfo Vieira, a situação melhora, né? Melhora porque o Rodolfo já tem 10 lutas no UFC, já ganhou uma maturidade ali dentro, agora tá até treinando na Fighting Nerds. É um cara que tá amadurecendo dentro do MMA, né? As primeiras lutas dele, você vê ainda um jogo bastante travado, ficando bastante inseguro em relação à trocação mesmo, e que ele foi adquirindo, né? Essa confiança, essa prática, né? Ficando cada vez mais imponente dentro do octógono, cada vez mais agressivo. E eu acredito que agora, com a Fight Nerds, isso tende a melhorar cada vez mais. Mas de qualquer forma, dentro dessas 10 lutas, ele tem 6 vitórias e 4 derrotas, né, dentro da companhia. O que é um resultado, né, um pouco complicado. Por que é complicado, né, que eu estou falando do Bochecha e do Rodolfo? É complicado porque esses caras não nasceram para ser meros lutadores ali, né?
não nasceram para ser qualquer um. Até porque eles já viveram um momento de que eles não eram qualquer um. Eles eram fenômenos, são fenômenos, né? Os caras são gigantes, ídolos do esporte do jiu-jitsu. E aí ele migrar de um lugar onde todo mundo reconhece como ídolos para chegar num outro esporte, para ser mero lutador, mera escada de outros atletas mais jovens, não faz muito sentido, né? Eu acho que também muito da expectativa que a gente cria em relação a eles se dá por conta da história do jiu-jitsu, né? Que está intimamente ligada à história do MMA. Quando a gente para ver, né, o que quem realmente foi responsável por popularizar essa ideia de colocar uma arte marcial contra a outra foi a família Gracie. E aí o cara que realmente puxou isso foi o Royce, né? Royce Gracie foi uma lenda ali das primeiras edições do UFC, mostrando aí pro resto do mundo que o jiu-jitsu era uma arte marcial a ser aprendida, né? E depois dele vieram outros, né, que mostraram isso, como por exemplo o Rickson Gracie, o Ricardo Arona, né? São caras que estão ali, né, no embrião do MMA e que mostram que o jiu-jitsu teve um papel fundamental na criação desse esporte. Não é à toa, né, que inclusive tem agora o UFC BJJ e a propaganda deles é justamente essa, né? O esporte que deu nascimento ao maior evento de lutas do mundo, né? De MMA do mundo, que é o UFC. Então acho que rola um pouco dessa expectativa em razão de um sentimento que está dentro da comunidade do jiu-jitsu, né? De que caras que são daqui, quando vão para o MMA, não estão para brincadeira, vão para amassar todo mundo, né? E a gente tem vários exemplos de caras que são assim, né? Temos o Demian Maia, o Ronaldo Jacaré, o Gilbert Durinho, e caras que não vieram só do jiu-jitsu, né? Ali de campeões mundiais de faixa preta, mas que têm o jiu-jitsu como base, né? Como é o caso do José Aldo, do Charles do Bronx, o Pantoja também, são caras que, né, têm ali um forte jiu-jitsu. O Aldo até, né, veio do jiu-jitsu, mas gostava mais da porradaria. Mas quando a gente fala, por exemplo, de Charles do Bronx e fala também de Alexandre Pantoja, são caras que, apesar de não terem sido campeões mundiais de jiu-jitsu, mostram, né, o poder da arte marcial no MMA. Então, acho que é até um pouco injusto comparar com o Poatan, porque a gente não está falando de um atleta de kickboxing que migrou para o MMA e ganhou tudo, né? E aí comparando com um atleta de jiu-jitsu. A gente está comparando indivíduos, né? O Poatan é fora da curva. Você pode pegar qualquer campeão de kickboxing hoje e botar no UFC, não vai fazer o que o Poatan fez, né? Muito provavelmente, porque isso é um feito completamente inédito, é algo que sai da curva, né? Foge do natural. Mas é claro que nós que vemos caras que fogem do natural dentro do nosso esporte, como o Bochecha e o Rodolfo, tem essa esperança, né? E aí eu penso o seguinte, né? Será que valeria a pena continuar? Será que eles vão continuar num esporte que talvez não seja para eles chegarem nas cabeças, né? Será que um dia vão disputar cinturão? Vão chegar ali num top 5? Porque esses caras nasceram para isso, para estar entre os melhores. E se isso já tiver meio que constatado que não vai acontecer dentro do MMA? Seria o caso de voltar? Porque hoje a gente tem vários eventos gigantes de grappling aí que estão dando dinheiro, né, rendendo para os atletas tanto quanto o MMA profissional. Então, e por que que a carreira dele está nesse momento, né? Na minha visão, a minha visão acho que foi um timing, foi uma questão de timing. Pode ter gente que vai falar, porque os caras não aguentam tomar porrada na cara, porque o MMA é muito mais cruel, porque o jiu-jitsu não é mais um esporte de base para o MMA. Eu discordo. Eu acho que o jiu-jitsu ainda é um esporte de base para o MMA, né? Se o cara tiver um bom jiu-jitsu, ele consegue se dar bem dentro do MMA, que foi o caso, por exemplo, do Charles do Bronx, né? Entre tantos outros. E eu acho que o caso deles foi justamente isso. Talvez já consolidados demais num esporte, com uma idade um pouco já mais avançada, né? Quando a gente fala de carreira dentro do MMA, para poder ali traçar um caminho do zero, né? Porque afinal de contas, existe esse tempo, né? Se até para jogador de futebol existe esse tempo, imagina para um cara, um atleta que troca porrada, né? Mas o que resta para nós nesse momento é torcer pelos nossos campeões, pela vitória do Rodolfo Vieira e pela vitória do Marcos Bochecha nesse UFC desse final de semana,
independentemente do resultado, já são lendas, tá? No jiu-jitsu, caras que estão marcados, já colocaram o seu nome na história do esporte brasileiro. E a gente vai estar aqui, vai estar acompanhando, vai estar torcendo e sempre vai respeitar esse legado desses caras. Mas e você? Diga aí você aí nos comentários o que que você acha. Você acha que realmente o jiu-jitsu não é mais um esporte que serve como base para o cara chegar grande dentro do MMA? Ou não? Você acha que é, mas na verdade a questão deles foi o timing, que talvez chegaram um pouco tarde demais no esporte. É isso? Se inscreve aí no canal, dá um like e até a próxima resenha.